Olha que a palavra do nosso Deus, ela se revela para nós em Provérbios capítulo 6 e o versículo 16. É muito importante a cada um de nós observar a palavra de Deus, para que nós não sejamos guiados pela nossa mente ou pelo nosso coração, ou por aquilo que nós achamos que podemos falar, viver. Não, que a palavra de Deus seja um manual de instrução. Eu quero ler aqui o texto que já tenho citado, que é 6,16. Olha o que o nosso Deus vai dizer por a palavra que está escrito aqui em Provérbios. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. Essa palavra aborrece quer dizer, o irmão, que Deus odeia, que Deus não quer nem ouvir. Deus abomina. E ele fala assim: a sétima, a sua alma abomina. Ele abomina, ele detesta, ele se aborrece. E nós vamos ver agora o que é essas 6 coisas que desagrada a Deus. Se alguma coisa que estiver ao coração do irmão, ao coração da irmã, fale com Deus. Peça a Deus ter misericórdia de mim. Olha o que ele vai dizer aqui: olhos altivos. Pessoas que são altivos de coração, que têm arrogância, que olham e só eles sabem tudo, e só eles sabem a verdade. Deus abençoe para que o irmão e a irmã não seja orgulhoso, não seja dono da verdade, mas que tenha humildade de ouvir a voz de Deus, a humildade de ouvir um irmão, de ouvir uma irmã, de ouvir o pai ou a mãe. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E ele continua dizendo assim: língua mentirosa, isto é abominável perante Deus, porque quem se agrada da mentira é Satanás, é o adversário, é o inimigo, é o pai da mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E isto quem falou foi o próprio Deus na sua palavra santa e gloriosa. Que Deus toque nosso coração, para que dos nossos lábios saia a verdade, não saia engano, não saia mentira. Você diz que ama Jesus, então que o amor não seja um amor falso, mas seja um amor real, não seja fingido, porque você está falando verdade, você aceitou a Jesus Cristo, você ama Jesus Cristo. E quando chega a luta e a batalha, você tem o amor de Jesus? Ou você vai falar mentira? Se eu creio em Jesus, o irmão crê em Jesus, então nós sabemos que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas eu vou permanecer em Jesus Cristo. Jesus é o centro da minha vida. Isso é real, é verdadeiro. Então quando chega o problema, eu corro para onde? Para Cristo. Espera nele, aguarda nele, e ele vai fazer a obra. Mas quando chega a tribulação e não tenho paciência, será que Deus irá fazer a obra? E será que eu estou sendo correto? E será que eu estou falando a verdade? Irmãos, quando nós falamos que somos de Jesus, nós precisamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, Deus está observando lá da morada dele. E além disso, os moradores da terra, onde nós andamos, na rua que passamos, na nossa casa, ali vai confirmar se tu é verdadeiro ou tu é mentiroso. Mas se a sua língua, a sua boca é mentirosa, Deus abomina. A mentira, Deus abomina. Precisamos estar na presença de Deus, para que Deus abençoe a nossa vida e nós vamos entender a palavra do Senhor. E ele diz ainda, irmãos, que derramam sangue inocente. De repente você não está matando pessoa derramando sangue, mas você tem matado pessoa por palavras, por ódio, por raiva, detestando. Que esse irmão e essa irmã pense na pessoa de Jesus. Tudo aquilo que ele abomina não faça parte da sua vida. No versículo seguinte vai dizer assim, que é importante você entender: o coração que maquina pensamento pecaminoso
O irmão já tem parado para analisar? Você fica pensando coisa abominável de outra pessoa, coisa maldita, ou condenando seres humanos. Jesus foi para a cruz, não para condenar, mas para salvar. Nós vamos para Jesus para condenar ou para salvar vidas, para dar exemplo. Então que no nosso coração não tenha nada projetando contra seres humanos. A palavra de Deus diz que se vence o mal é com amor. Então o texto está dizendo: o coração que maquina pensamentos pecaminosos é abominável perante o nosso Deus. Que Deus ajude o irmão, ajude a irmã, para que tenha um coração sincero, assumindo que aceitamos Jesus Cristo, assumimos que andamos com o nosso Deus. E ele fala: pés que se apressam a correr para o mal. Você vai à procura do mal, você vai atrás do mal. Nós precisamos ser apacentadores, pacíficos, pacificadores, pessoas que temos uma boa conduta na presença de Deus. Então aqui tem um relato das coisas que Deus abomina e que Deus se aborrece. Se alguma coisa dessas coisas está no coração do irmão, lembra, fala: Senhor, me perdoe. E olha o que ele vai dizer aqui ainda: a testemunha falsa que respira mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Isto são coisas abomináveis perante Deus, é semear contendas entre irmãos. Traz confusão. Deus abençoa a cada um de nós para ser abençoador e não ser uma testemunha falsa. Deus ajuda-nos a andar pela verdade. Às vezes falamos coisa que não é verdade, que não é realidade. Precisamos falar o que é a verdade e aquilo que Deus permite a nós falar. Tem verdade nossa que não podemos falar, tem verdade nossa que cria problema, e tem coisa que falamos que não podemos testemunhar. É falso, não é verdadeiro. E aí como ficamos perante Deus? Como que Deus entende isso? Deus guarda os nossos lábios para não pecar contra o nosso Deus e nem contra seres humanos. Mas olha o que o nosso Deus vai dizer na continuação desse texto de Provérbios. Ele vai dizer assim: ata aos perpetuamente ao teu coração, coloca no teu coração as verdades, porque se a sua fé não for pela obediência do Evangelho, não for pela realidade do Evangelho, a sua fé é morta. E se a sua fé for morta, o inimigo não vai embora e salvação não vai chegar. Os irmãos sabem, a igreja sabe, que o nosso Deus disse que a graça de Deus há de se manifestar trazendo salvação a todos os homens, ensinando a renunciar ao pecado, as coisas abomináveis a Deus. Uma salvação sem mudança de vida não é salvação. A salvação não pode estar num homem ou numa mulher que não é transformado, que não reconhece o pecado. Aqui Deus fala, no livro de Provérbios, que precisamos atar no nosso coração, colocar no nosso coração a verdade, porque é ela que liberta, ela que dá vida para nós. E ele diz assim, pendura ao teu pescoço, carrega contigo sabedoria. Não é só nós ouvir no nosso ouvido e esquecer depois. Nós temos de ouvir a verdade. E ele vai dizer assim, no versículo 22, ele vai dizer assim, quando caminhares, te guiarás. Se você tem verdade, a palavra de Deus, ela vai te guiar. Você não vai andar por você, você vai andar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus é vida. E ele vai dizer assim, irmãos, olha que importante. Quando caminhares, te guiarás, e quando te deitares, te guardará. Quando você guarda princípio, quando você guarda a palavra, você não anda fazendo coisa abominável, você não é soberbo, você é uma pessoa que guarda os princípios da palavra de Deus, não é uma língua mentirosa
é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é sincero, paga preço para falar a verdade, você deita e dorme, o Senhor guarda o teu quarto, o teu sono, o diabo não pode circular no teu quarto, na tua casa, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então ele diz muito claro aqui: quando deitares, te guardará. Quanta gente não dorme à noite porque não tem guardado o princípio, ou porque Deus não quer guardar? Não, Deus ama todos os seres humanos. Os seres humanos que têm dificuldade de amar Deus e de guardar princípio de Deus, acha que tendo fé e indo para uma igreja é suficiente. E quando chega a batalha, quando o diabo chega para roubar nossas bênçãos, você entrega através de atitudes, ou através de mentiras, ou através de coisas que não é correto. Então nós precisamos olhar unicamente para Jesus. E olha que nosso Deus vai dizer aqui: e quando acordares, falará contigo. Você vai deitar de uma forma, vai dormir muito bem, e pela manhã o Espírito de Deus falará contigo, através de sonhos, ou através de falar ao vivo, ao seu ouvido, ao seu coração, algo que o irmão e a irmã pode sentir muita felicidade de ouvir o nosso Deus. A nossa alegria quando estamos em Jesus Cristo, ouvindo a voz dele, é muito importante. Meu irmão e minha irmã, se essa palavra tem falado ao teu coração, transmite para outras pessoas, escreve no canal se não for inscrito ainda, compartilha, porque nós precisamos da verdade ser anunciado a todos os seres humanos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém?